Ó, vamos tratar agora das espécies, né, de aval nessa segunda parte, né, do nosso estudo em conjunto. Bom, o aval pode ser, bota lá, espécies. O aval, gênero, espécie, simples ou plural. No aval simples, ter-se-á um avalista para cada obrigação. Pode até ter mais de um avalista no momento, aliás, no mesmo título, mas cada um estará garantindo uma obrigação diferente. Então vamos voltar aqui. O aval ele pode ser, o aval é gênero de duas espécies, simples ou plural, tá? Até por uma questão de literalidade já sabe, simples, plural, mais de um. Simples, no aval simples, ter-se-á um avalista para cada obrigação. Pode até ter mais de um avalista no mesmo título, mas cada um estará garantindo uma obrigação diferente. Seria aqui, esse exemplo aqui, ó, aval simples, tá? Ok? Aqui, ó. Fernando, avalista de Márcio, Marco, avalista de Pedro, tá ok? Aqui, ó, aval simples, tá aqui, tá? Então tá. Bom, pensemos que uma duplicata, que é um título de crédito, Fernando, esse é o exemplo. É o exemplo que está aqui, ó. Esse aqui, tá? Vamos dar o exemplo aqui da duplicata, tá? Então vamos lá. Fernando avalizou Márcio, tá? Fernando avalizou Márcio, que era a devedora principal. E Marco, aqui embaixo, Marco avalizou o comerciante Pedro, tá? Que endossou a duplicata para o banco. No caso, temos dois avais simples do mesmo título, que é, no caso, a duplicata. Ok? Então tá. No caso da duplicata, repetindo, Fernando, tá aqui embaixo, avalizou Márcio, que era o devedor principal. Falei devedor principal. E Marco, aqui embaixo, ó, avalizou o comerciante Pedro, que endossou a duplicata para o banco. O título de crédito de exemplo aqui, estamos dando a duplicata, tá? No caso, nós temos dois avais, tá? Simples, no mesmo título. O título é a duplicata. Já no aval plural, né? O aval plural, ele se divide em dois, tá? O aval plural, ele tem duas subespécies, ou seja, ele pode ser sucessivo ou simultâneo, ok? No aval plural, será encontrado mais de um avalista para a mesma obrigação. Isso já é claro, é questão de semântica, né? Literalidade. Aval plural, pô, mais de um, isso já é normal. O aval plural pode ser sucessivo ou simultâneo. Vamos falar aqui, ó, do aval sucessivo, tá? Aqui, ó, no aval sucessivo, um avalista garante outro avalista, tá? Aval sucessivo, tá aqui, ó. Um avalista, aqui, ó, Márcio, garantindo outro avalista, Fernando, tá ok? No aval sucessivo, um avalista garante outro avalista. No exemplo que nós estamos estudando aqui, ó, seria como se Marco, aqui ó, Marco avalizasse Fernando, tá ok? Ou seja, ele seria avalista do avalista. Formaríamos uma cadeia de avais que seguirá situação semelhante da cadeia de endosso. Endosso que já foi tema do nosso vídeo, que tá lá no nosso canal aí, tá? Bom, já no aval simultâneo, aqui ó, aval simultâneo, tá aqui ó, tá? Espécie e subespécie. Já no aval simultâneo, teremos dois ou mais avalistas garantindo diretamente o mesmo avalizado. Nós temos aqui ó, Fernando e Márcio garantindo, aqui ó, Fernando e Marco, melhor dizendo, garantindo Márcio, né? Dois avalistas garantindo o mesmo avalizado.
tá? Já no aval simultâneo, temos 2 ou mais avalistas garantindo diretamente o mesmo avalizado, também pegando o mesmo exemplo da duplicata. Seria como se Marco, aqui ó, Marco avalizasse Márcio aqui em cima, tá? Juntamente com Fernando e Marco avalizando Márcio aqui em cima, ok? Os 2 avalistas, ou seja, Fernando e Marco, estariam na mesma posição de devedores, ok? Aqui, beleza? Então tá, anote aí no seu estudo aí como exemplo, tá ok? A principal diferença dos avais plurais, ou seja, aval plural sucessivo e aval plural simultâneo, tá? Aqui, os 2 exemplos aqui, tá? Sucessivo e simultâneo, tá? A principal diferença dos avais plurais é com relação ao direito de regresso entre os avalistas. A principal diferença. No aval sucessivo, forma-se uma cadeia de avais, tá? Aval sucessivo, tá? Forma-se uma cadeia de avais, sendo que o avalista que paga somente pode cobrar do avalista que estiver antes da cadeia. No nosso exemplo, se Marco pagar, poderá entrar com o regresso no valor total contra Fernando, tá? Mas, se for ele quem fizer o pagamento, não pode cobrar de Marco. Já no aval simultâneo, aqui ó, aval simultâneo. Já no aval simultâneo, os avalistas estão na mesma condição, tá? Que os avalistas estão na mesma condição, possuindo exatamente a mesma obrigação, existindo entre eles, aqui ó, entre eles Fernando e Marco aqui ó, entre eles a solidariedade comum do direito civil, ou seja, no caso de direito de regresso, cada um somente pode cobrar a cota parte do outro, a cota parte, né? Voltando ao exemplo acima, se o aval for simultâneo, esse aqui, nosso exemplo, e Marco, tá aqui ó, Marco aqui embaixo, aqui ó, Márcio isso aqui, Marco tá aqui embaixo, e Marco pagar, poderá cobrar a metade do valor de Fernando, né? Solidários aqui, tá? Fernando e vice-versa. Ambos podem cobrar o valor total de Márcio aqui em cima, tá? Que é o devedor principal, ok? Tá. Se o título contiver 2 assinaturas de avalistas, no verso do título será presumido o aval simultâneo, que é esse exemplo aqui, ó, aval simultâneo, ok? Se o título contiver 2 assinaturas de avalistas no verso do título, será presumido o aval simultâneo, pois para que alguém possa avalizar um co-devedor, tem que colocar expressamente. Bom, o que nossa Suprema Corte, nossa Corte Maior, fala sobre isso? O STF. Apesar de bastante antiga, permanece em vigor a súmula do STF que diz o seguinte, súmula 189. Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. Aval e fiança, tá? Nós vamos tratar agora aqui da diferença do aval e da fiança. Anote aí. Como foi falado aqui antes, né? Bom, tem-se hoje no direito brasileiro 2 espécies de garantia pessoal. O aval e a fiança. Então, o que elas têm, eu vou falar da diferença, aval e fiança. O que elas têm em comum? Garantia pessoal, tá? Eu falei aqui, tá, aval simples, aval plural sucessivo ou simultâneo. Então tá? No direito brasileiro, 2 espécies de garantia pessoal, o aval e a fiança. Apesar de fazerem parte da mesma espécie de garantia, ou seja, garantia pessoal, são institutos que possuem diferenças cruciais, diferenças primordiais. Então eu vou falar cada uma aqui, tá? Então anote aí. Bom, no aval, a natureza do aval ela é comercial. A fiança
A natureza da fiança, ela é civil ou comercial. Bom, o aval só pode ser prestado no título, tá? A fiança pode ser prestada no próprio documento ou em separado. O aval, declaração de unilateralidade de vontade. A fiança já é o quê? Contrato, né? Contrato, bilateral, né? Contratar com uma pessoa, né? Tem que ter um consenso entre as duas pessoas. Então não é unilateral. O contrato não é unilateral. Aval, somente obrigação líquida. Fiança, obrigação líquida ou ilíquida, ok? Líquida é quando você sabe o valor, tá? E ilíquida, logicamente, quando você não sabe o valor, mas sabe que tem que pagar, né? É como, por exemplo, uma dívida que está correndo juros, quer dizer, você não sabe o valor total, porque quando é que ele vai pagar? Então está correndo juros aí, juros de correção monetária, mas você sabe que tem que estar um débito, só você não sabe qual o valor. Bom, aval, obriga-se perante pessoa indeterminada. Fiança, obriga-se perante pessoa determinada. Aval, obrigação autônoma. Fiança, obrigação acessória. Aval, não comporta benefício de ordem, ou seja, de prioridade. Fiança, comporta benefício de ordem, de prioridade de pagamento. Aval, pode ser presumido. A fiança não pode ser presumida. Aval, pura e simples. Fiança pode ser condicionado, né? Pode se impor na fiança uma condição. Bom, das diferenças acima, que eu acabei de falar para vocês, 3 merecem ser mais bem delineadas, né? Delimitadas, observadas. A primeira delas aponta uma vantagem do aval para a fiança. Como o aval somente pode garantir obrigações decorrentes de títulos de crédito e a obrigação deste deve ser sempre líquida e certa. Líquida é o quê? O valor real, né? Está ali. Então, eu não posso, eu tenho que esperar somar juros, correção monetária para saber o valor. Não, é líquida. X é o que está ali, líquida e certa. O avalista sempre se obrigará por valor líquido e certo, já sabendo desde o momento em que se obrigou. Bom, qual poderá ser sua responsabilidade? Porque é uma obrigação líquida e certa. Então ele sabe o valor do título ali, tá? É X, vale o que está escrito, literalidade do título. Já a fiança, como ela pode garantir qualquer relação contratual, que é uma relação bilateral, no caso, já lemos aqui a diferença, o aval é unilateral. Já a fiança, como ela pode garantir qualquer relação, né, contratual, podemos ter uma obrigação totalmente ilíquida. Já falei sobre a obrigação líquida. Você sabe que tem que pagar, mas você não tem o montante certo, preciso. Por quê? Porque corre juros de correção monetária, né? Enfim, então o valor que está ali pode aumentar, né? Então você não tem como precisar o título total, o valor total do seu débito. Bom, pensemos, por exemplo, em alguém que a fiança pode ser líquida ou ilíquida. Afiança um contrato, alguém que afiança um contrato com prestações periódicas. Esse fiador não tem como saber qual será a sua responsabilidade, pois irá depender de quantas parcelas o devedor principal ficará inadimplente. Então não é um valor certo, ele sabe que tem que pagar, mas ele não sabe qual é o valor certo. Por quê? Porque ele não sabe quantas parcelas o devedor principal ficará inadimplente. Já a outra diferença entre aval e fiança, que se quer apontar, mostra uma desvantagem do aval em relação à fiança, que é questão de autonomia. Como já foi falado no momento da análise do princípio, lá nos inícios, né, do nosso estudo sobre título de crédito, princípio da autonomia, o avalista permanecerá obrigado, ainda que a obrigação de seu avalizado contenha um vício, pois ele não pode invocar exceções que não de caráter pessoal. Já a fiança tem caráter
acessório, desvinculado do principal, o que faz com que qualquer vício na obrigação do devedor principal possa ser utilizado pelo fiador para também se opor ao pagamento. Importante essas diferenças. A terceira diferença que se aponta, que a gente pode perceber é que, também em virtude do princípio da autonomia das relações cambiárias, o aval não comporta benefício de ordem, isto é, o avalista pode ser demandado antes mesmo que seu avalizado o tenha sido, então não tem uma prioridade. Ou seja, o avalista pode ser demandado antes mesmo que seu avalizado. Seria o quê? Primeiro seria o avalizado, para depois ser o avalizado. Não, já não tem benefício de ordem. Já na fiança, a regra é exatamente o contrário. O artigo 827 do Código Civil preconiza que, abre aspas, o fiador, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir, até a contestação da lide, que seja primeiro executados os bens do devedor, e depois do fiador. Importante lembrar que o artigo 828 do Código Civil possibilita que o fiador poderá renunciar a esse benefício de ordem. E normalmente é isso que nós vemos estipulados nos contratos de fiança. Mas a regra geral é pela existência do benefício de ordem. Bom, então vamos ler agora o artigo 827 do Código Civil, o caput, que fala dos efeitos da fiança. O fiador, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir até a contestação da lide que sejam primeiro executados os bens do devedor, e não do fiador. O presente artigo 827 prevê o chamado benefício de ordem, também chamado de benefício de execução. Então, é o que eu sempre falo, é aquela história do arcabouço de vocabulário, de sinônimos, benefício de ordem ou benefício de execução. Então, por isso que você tem que ler vários materiais aqui, vários materiais aqui, o notebook aqui também. Não tem como se escapar disso. Porque chega na prova lá, o benefício da execução. Melhor dizendo, benefício da excursão. Benefício de ordem, também chamado de benefício de excursão. Agora eu pergunto, qual que é mais usual? Benefício da excursão com X, E-X, C-U-S-S-A-T-I-O, excursão. Qual é o mais comum? Benefício da excursão ou benefício de ordem? Benefício de ordem. Na prova ele vai pedir o quê? Benefício de ordem ou de excursão? Benefício de excursão, para saber se você tem um arcabouço de sinônimos, de teu vocabulário, de termos jurídicos e sinônimos. Isso aí varia de doutrinador para doutrinador, mas você não sabe qual a banca vai pedir. O que você não pode é ficar em dúvida. Ou seja, você sabe tudo dos efeitos da fiança, artigo 827, benefício de ordem, tal, você sabe. Agora, quando vem um termo que benefício de excursão, é que a lâmpada está bem em cima da tela aqui, então ficou ruim para ler. Benefício de excursão, aí você já você vai ficar inseguro. Por mais que você busque nas alternativas, ou então discursiva, você vai travar. Se for discursiva, benefício da excursão. Aí excursão, E-X-C-U-S-S-A-T-I-O, excursão. Benefício da excursão, benefício de ordem. Tá? Bom, o artigo prevê esse artigo 827, tanto vai escrever lá. Vai lá no teu vadimeco, vai escrever lá. Benefício de ordem ou de excursão, com X. Excursão, tudo junto. Excursão. É um direito do fiador que poderá ser exercido na hipótese de o devedor não cumprir a obrigação e o fiador vier a ser acionado judicialmente para garantir essa obrigação assumida decorrente do contrato de fiança. Pelo benefício de ordem ou benefício da excursão, o fiador, quando demandado pelo pagamento da dívida, exige que sejam primeiro executados os bens do devedor. Essa exigência deverá ser feita perante o juiz até a data da apresentação da contestação da lide. A expressão contestação da lide pressupõe a existência de um processo de conhecimento, quando não se sabe a qualificação às partes, ou de execução. Execução é quando você já tem o título com o nome
endereço, CPF, RG, SIC, tudo da pessoa. Então já vai direto, não precisa passar pelo processo de conhecimento, já vai logo para a execução. Caso seja proposta uma ação de execução, você já sabe a qualificação de quem está te devendo, já tem nome, RG, CPF, SIC, tudo, né? O fiador poderá exigir o benefício de ordem ou benefício da expulsão, tá? Até o prazo da nomeação de bens à penhora para garantir o pagamento. O benefício de ordem ou o benefício da execução não aproveita ao fiador, que se obriga como devedor solidário. Entendimento do STJ, ok? Vamos ler agora o artigo 828. Não aproveita este benefício de ordem ou de execução ao fiador. Bom, esse artigo 828 estabelece as hipóteses em que o fiador não poderá exigir o benefício de ordem ou benefício da expulsão. Aí diz aqui no inciso 1, se ele ou renunciou expressamente, né? Inciso 2, se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, tá? Inciso 3, se o devedor for insolvente ou falido. Ok? Ok. Então, com isso, nós terminamos o assunto aval. E é um assunto que tem muitos detalhes, né? Então, nós temos o que? Nós temos aqui a diferença, né? Do aval e da fiança, que é justamente a questão da prova. Ele vai te pedir fiança, mas vai te dar a característica do aval, ou vice-versa, ou numa prova subjetiva, né? Ou prova, melhor, questão discursiva, para você demandar seus conhecimentos. Ele vai pedir a diferença do aval e da fiança. Ele vai pedir em relação às espécies, né? O aval simples e o aval plural. O aval plural, nós temos a subespécie, aval sucessivo, aval plural sucessivo, aval plural simultâneo. E também vai pedir essa diferença do aval plural sucessivo para o aval plural simultâneo. Isso é basilar, né? Tá ok? Falamos também sobre a forma do aval, né? E conceituamos. Ficamos por aqui. O próximo assunto que nós vamos tratar, da nossa tratativa, será do protesto do título de crédito. Ok? Vamos falar do protesto. Beleza? Aguardo vocês aí no nosso próximo estudo. Um abraço.